E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e este não é um canal focado no vestibular, e deixa eu explicar por quê. Vamos falar disso uma vez por todas. Bem-vindos ao Salgado Social. Como eu sou professor, eu acabo atraindo alunos para as minhas redes sociais. Sou professor de ensino médio, cursinho, e de tabela traz outras pessoas nessa mesma faixa etária com esses mesmos interesses, até porque eu falo de sociologia e sociologia cai no vestibular, mas galera, não confundam, esse não é um canal focado em vestibular. Na verdade, eu nunca falei sobre isso e não pretendo. Claro, aluninhos, meus chuchus, vocês são super bem-vindos, mas eu não quero que vocês confundam as coisas e venham pra cá esperando uma coisa que eu não estou oferecendo. Tava surgindo nos meus comentários, no meu Instagram inclusive, pessoas perguntando sobre vestibular. Não tem problema nenhum, eu respondo, só que eu acho que é importante fazer esse vídeo para deixar claro algumas coisas. Então, pretendo falar um pouquinho sobre vestibular, sobre a minha experiência, porque fui vestibulando, eu fiz USP, hoje eu sou professor, eu trabalho com vestibular, mas vai ser uma coisa breve, e vou explicar porque eu escolhi não falar de vestibular aqui na internet. Vamos falar da época que eu comecei a me preocupar com vestibular, que foi logo depois de eu me formar no ensino médio, porque eu não passei na USP. Eu não levava a escola a sério, obviamente eu não ia passar, e aí eu tive um choque de realidade e comecei a estudar na moral. E aqui vem uma coisa que eu acho que eu nunca falei no YouTube. Eu tive uma fase meio obscura na minha vida, em que eu andava com as companhias erradas, que eu tava num caminho que não tava muito legal, porque eu queria fazer direito. Eu sei, pessoal, calma, passou, hoje eu tô super bem, não penso mais nisso, nunca tive uma recaída desde que eu saí dessa vida, tá? Tá tranquilo, tá tudo certo. Zoeira, povo, por gentileza, não me processa. Zoeira, piada, eu realmente queria fazer direito e sair dessa vida, tá? Inclusive, eu também já trabalhei na Faria Lima, mas outro passado obscuro, talvez tema para outro vídeo. Enfim, depois que eu não passei, eu comecei minha saga estudando pro vestibular, fazendo cursinho lá em São Paulo, sendo que eu morava em Osasco, então eu pegava trem todo dia, e eu passava pelos meus colegas, voltando do rolê, voltando da balada, etc, etc, e vendo outras pessoas na mesma situação que eu, ou seja, surtando, colapsando, e ficou muito claro que o vestibular é ao mesmo tempo uma oportunidade muito bacana e uma realidade muito cruel. É uma oportunidade porque eu não teria como bancar uma faculdade particular do meu curso, pelo menos não no nível do que eu fiz. Então, fazer uma pública mudou a minha vida. Foi uma possibilidade que delimitou muitos caminhos que eu pude traçar. Mas, ao mesmo tempo, eu vi a diferença que faz ter dinheiro para pagar um bom cursinho e um bom ensino médio. Eu estudei em escola particular, mas não foi das melhores. E conforme eu fui estudando um cursinho e melhorando meu desempenho no vestibular, eu acabei conseguindo uma bolsa em um dos melhores cursinhos de São Paulo, que não tá me pagando, então não vou dizer o nome, e eu vi de perto o que tinha de melhor na formação pro vestibular. E, cara, é muito discrepante. Tipo, é muito discrepante. A diferença é gigantesca. Quem tem dinheiro tem a melhor formação e por isso as melhores chances de passar. Primeiro que tem uma base melhor no ensino médio, e segundo que depois quando chegar no cursinho, se não passar direto do médio, né? Quando chega no cursinho ainda vai ter um suporte sem comparação, saca? Os cursinhos top de linha de São Paulo dão uma surra em qualquer tipo de formação em preparatório. Eu nunca cheguei a trabalhar nesses cursinhos de qualidade mais alta, mas eu cheguei a trabalhar em colégios top de linha e na boa, o suporte que eles dão, a estrutura que eles têm, mesmo que seja o mesmo professor, o prédio, o apoio, o pedagógico faz toda a diferença. Isso da perspectiva do professor. Lá tinha psicólogo para atender a galera, se era só você marcar a hora, tinha suporte pedagógico, tinha a cantina dedicada, tinha um enfermeiro em todo o andar, e daqui a pouco eu explico por quê. Tinha um andar gigante, só com mesa pro povo estudar, com plantonista de plantão para tirar dúvida, só esperando você aparecer. Claro que nem todo mundo que faz cursinho passa e nem todo mundo que passa fez cursinho, mas as vantagens são gritantes. Eu tinha aula de manhã, de segunda a sábado, terça e quinta aula à tarde e quase todo domingo simulado. E, de novo, plano de dúvidas, material muito bom, psicólogo, orientação, almoço, tinha até alojamento para quem precisasse. E uma orientação de que, caso alguém desmaiasse no corredor, não era para acudir, para não tumultuar. A gente devia chamar o enfermeiro que ficava no fim do corredor, que ficava lá de plantão. E, na moral, eu pulei muito colega desmaiando. Enfim, foi uma fase super traumática e hoje eu trabalho diretamente com isso. Acontece que no cursinho eu peguei gosto por estudar. Eu vi a diferença que faz um bom professor, uma aula legal e tal. Eu me inspirei muito com os professores que eu tive naquela época, porque eles eram realmente muito bons. Tipo, eu ficava inconformado que eu não tive acesso a essa qualidade de aula antes. Então foi uma fase muito importante para determinar a minha escolha de carreira. E é estranho porque eu sou muito bom, modéstia à parte, eu sou bom mesmo, e uma parada que eu sou contra. Tipo, não que eu seja
contra a prova para ingressar na faculdade ou contra processos seletivos, mas a forma como se desenvolveu nas últimas décadas, o que acabou se tornando o vestibular, é um negócio mais excludente do que já era. Pensa assim, o SISU, o governo financia a mensalidade da faculdade particular, para o aluno poder estudar lá. Mas por que ao invés de botar essa grana na faculdade particular, de garantir que o dono vai ter lucro, não pega esse mesmo dinheiro e expande as vagas de faculdade pública? Curso como as ciências sociais precisam de um prédio e uma biblioteca. Não são cursos caros e tem um monte de professor mó bom só esperando uma vaga de emprego. Dava para expandir essas vagas tranquilo e com baixo custo. E ao mesmo tempo ainda tem um novo ensino médio que piorou a qualidade da educação. E hoje eu só dou aula de sociologia porque cai nos vestibulares. A exigência do vestibular está protegendo a educação de sociologia no Brasil. Pelos motivos errados, mas tá. Então olha que parada incongruente. É um negócio super excludente, mas é o que garante que eu consiga dar aula de sociologia. Porque senão se pá, nem ia ter. Fiz um vídeo do novo ensino médio, vai estar aqui no card e link aqui embaixo, tá? Eu brinco com meus colegas que eu tô a 2 questões da FUVEST de ver minha disciplina sumir da carga horária do ensino médio. Enfim, eu tento pensar no vestibular como uma realidade, é essa a regra do jogo, e eu faço tudo o que eu posso para tornar essa experiência menos traumática para os meus alunos. É uma estrutura problemática, mas eu preciso do meu sustento. E no fim das contas, quando eu ajudo um aluno a passar, eu realmente ajudei a trazer uma melhoria para a vida daquele indivíduo. E na moral, eu faço um bom trabalho. Enfim, esses são os meus 2 centavos sobre o vestibular. Mas é importante eu falar agora porque eu não falo de vestibular aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, né? Eu só falo quando me perguntam. Primeiro, eu não teria nada para contribuir. Olha só, a minha aula é boa, mas todo o conteúdo de sociologia que cai no vestibular já tá disponível no YouTube, inclusive com alguns dos professores que me deram aula na época que eu era vestibulando. Então é uma galera muito boa, com mais experiência que eu. Então, sei lá, seria mais do mesmo, talvez com outra linguagem, mas seria mais do mesmo. Segundo, que o meu objetivo é gerar uma comunidade engajada com sociologia, ciências sociais, vida de professor, e isso não acontece com conteúdo de vestibular. Olha só, vestibulando tem 2 fins. Ou ele passa, ou ele desiste. Nos 2 casos ele não volta pro canal que ele assistiu aulas pro vestibular. Tanto que depois, dá uma olhadinha, os canais grandes voltados pro vestibular, pro Enem, pro FUVEST e tal, tem muitos inscritos, mas poucos acessos em relação aos inscritos. A galera se inscreve, consome quando precisa e não volta mais. É um formato que não gera comunidade na internet. Então quando eu tava estudando pra fazer o canal, eu cogitei fazer isso e quando eu parei pra pensar eu vi que não valia a pena. Ou pelo menos não era o que eu tava a fim de fazer. Eu queria fazer divulgação científica e gerar comunidade. Eu queria conhecer vocês, meus chuchus. Ficar juntinho, ter essa relação maravilhosa. E não que a galera aparecesse, visse um resumão e fosse embora. Outra coisa é que o conhecimento sobre sociologia no Brasil ficou muito limitado àquilo que cai no vestibular. E tem muito mais coisa que não é divulgada. Tipo, os 3 clássicos, o Marx, o Durkheim e o Weber, que são os caras que caem no vestibular, os que mais caem pelo menos. Mesmo aquilo que é cobrado é muito superficial e o aluno só estuda o suficiente para responder as questões da prova. Então eu sentia que tinha um déficit de ciências sociais na internet e quando eu pesquisava sobre sociologia, era tão voltado para o vestibular que gerava uma visão meio enviesada do que era sociologia. E é muito mais do que se cobra na FUVEST. E é por isso que, na verdade, eu nem falo do meu canal para os meus alunos. É claro que, inevitavelmente, eles acabam descobrindo, porque adolescente, né? A galera stalkeia os professores e eu faria o mesmo. Só que aí, quando eles descobrem, eu deixo claro que eu não recomendo o meu canal para eles. Pelo menos não agora, especialmente para aqueles que estão lá pro 2º, 3º do médio, pensando em vestibular. Então, como meus alunos têm uma faixa etária do 6º ano, que é 10 anos, até o ensino médio, 18, ou pro cursinho que bate os 20, acaba que meus alunos não são meu público-alvo. Então, ou eles são muito novos, ou eles estão mais preocupados com o vestibular. Então, eu deixo muito claro, eu não recomendo para eles meu canal, porque eles têm outras preocupações e o vestibular, ele exige muito estudo e tem pouco tempo disponível para isso. Existem conteúdos que estão formatados naquilo que o vestibular cobra, que são muito mais úteis para o que eles estão procurando. O que eu faço aqui é muito mais aprofundado do que é cobrado no vestibular. E, tipo, não é uma parada que eu tô dispensando audiência, é mais que eles estão me procurando por um negócio que eu não tô oferecendo. Um vestibulando tem outras preocupações mais urgentes do que estudar o capital, capítulo por capítulo, sabe? É claro que aqueles que se interessam são super bem-vindos. Mas, de novo, eu sou professor, eu lido com vestibular, eu fico meio receoso da galera confundir as coisas e consumir os meus vídeos esperando algo que eu não me proponho a fazer. Enfim, tava começando a surgir algumas perguntas sobre vestibular no canal e eu quis fazer esse vídeo para deixar mais claro a minha relação com o processo e o porquê de eu não falar muito isso aqui. Este não é um canal sobre vestibular, pessoal. Eu dou aula em cursinho e eu não falo do meu canal pros meus alunos. E quando eles descobrem, eu não recomendo que eles usem para estudar. O formato dos meus vídeos e o conteúdo deles não são adequados para quem quer estudar para essa prova. Eu digo isso sabendo qual seria o formato adequado, porque eu trabalho com isso. Enfim, só queria deixar isso claro. Todos são bem-vindos aqui. Eu só não quero que vocês me procurem por algo que eu não tô oferecendo e tava tendo essa confusão aqui. Se ainda assim você tem interesse em sociologia e quer assistir os vídeos, seja bem-vindo ao Saudade Social. Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscrevam, ativem o sininho e sigam
todas as minhas redes sociais. Eu tô abrindo um grupo interno para estudo de temas mais contemporâneos. Se já tiver aberto, vou deixar o link aqui embaixo explicando as coisas. Gente, valeu, beijo, se inscreve e...